Olá pessoal, tudo bem? Queridos, eu vou estar fazendo a reação agora do vídeo do Bruxo Malagueta mostrando a sereia, que ele disse que tinha uma sereia em casa, né, que criava uma sereia, e aí ele resolveu, alguns dias atrás, colocar ali na sua página, nas suas redes sociais em geral, né, a filmagem da tal da sereia. Então eu vou estar reagindo agora, né, à sereia do Bruxo Malagueta. Vamos dar uma olhada. Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo. Eu sabia que muitas pessoas iam falar muitas coisas. Tem gente que acredita, tem gente que não, mas eu decidi alimentar a sereia hoje e mostrar pra vocês. Então, gente, olha só. Não repare que eu tô todo encasacado aqui, eu tava na academia. Cheguei agora da academia e aqui tá chovendo muito. Pessoal, é o seguinte, sereias, elfos, ninfas, esses outros seres, minotauro, enfim, esses seres mitológicos, né? São seres mitológicos, né? O próprio nome já diz, né? Mito vem da palavra mitos, que é mentira, né? Deriva desse nome. Mito é mentira ou crença. É daí que se originou a palavra, né? Mitos, né? Do grego, da onde vem a palavra mentira. Então são fábulas, são coisas que são criadas, né? São inventadas segundo a cultura, o país. Então essa história da sereia, ela, ainda mais essa sereia aí, né? É uma sereia que, de forma engraçada, eu não sei porque uma sereia, né, que é da metade da cintura para baixo, é um peixe, teria joelho, né? Eu não entendi muito bem, entendeu? Então, assim, o Bruxo Malagueta, ele tem, assim, uma condição financeira boa, né? Tem bastante gente para bancar ele. Ele pode ter feito essa sereia aí por IA, né? Por inteligência artificial, mas mais transparece ser uma pessoa, né? Ser uma pessoa que está ali, digamos assim, porque a sereia da cintura para baixo, no caso, como um peixe. O peixe ele tem uma coluna só e da cintura para baixo, então ele movimenta aquela coluna, né? Não tem joelho, né? A sereia não tem joelho. E essa sereia dele aí da Shopee tem joelho, né? E então assim, com todo respeito no caso, né? Que eu não quero aqui estar descredibilizando ninguém, né? Nem atacando ninguém, enfim, é só a minha opinião sincera, né? Para mim isso aí é fake, né? Total. E só coloquei o vídeo aí a título de curiosidade, né? Então ele é criativo. O bicho é criativo, ele é criativo. Mas assim, ó, minha opinião, tá? Minha opinião. Existem entidades que agem no mar, mas são entidades espirituais. A própria Iemanjá é uma sereia, né? Que teria derivado dentro da Umbanda a Oxum, né? Que seria um tipo também de entidade das águas, que age nas águas. Então a gente sabe muito, eu já ouvi muitos relatos. Meu pai é pescador, né? Foi pescador a vida toda e me contou muitas histórias sobre mulheres aparecerem no mar e chamar marinheiros, pescadores, fazer a pessoa se atirar em alto mar e a pessoa morrer e se afogar, coisa e tal. Então assim, ó, sereia existe, tá? Presta bem atenção. Mas é um ser espiritual, é um tipo de entidade, de não vou dizer principado, né? Mas é um espírito maligno que age, né, em rios e mares, né? E provoca alguns acidentes e inclusive mortes. Inclusive tem um fato muito curioso que aconteceu na cidade de Rio Grande. A cidade de Rio Grande, eles têm a procissão da Nossa Senhora dos Navegantes, senhora deles, né?
A Nossa Senhora dos Navegantes, para quem não sabe, seria a protetora dos pescadores, que é a equivalente a Iemanjá, é tudo a mesma coisa, a imagem é igual, é tudo igual, né? É equivalente a Iemanjá, que é equivalente ao Oxum, que é um tipo de sereia, é um tipo de sereia. Então, assim, todos os anos tinha procissão de barco lá em Rio Grande, da Nossa Senhora dos Navegantes. Todo ano caía alguém de algum barco e morria. Todo ano caía alguém de algum barco e morria. Era certo. Eu morei muitos anos em Rio Grande, né, porque meu pai é militar da Marinha do Brasil, aposentado já hoje, né, fuzileiro naval aposentado, e até que assumiu na época, isso muitos anos atrás, um prefeito que era evangélico, e ele cortou essas procissões de barco, porque empilhava um monte de gente dentro dos barcos para levar a imagem, e um barco na frente com a imagem da Nossa Senhora dos Navegantes, e aquele monte de procissão de barcos atrás, cheio de pessoas. Então todo ano caía alguém e morria. Todo ano caía alguém dentro da água e morria. Até que, então, esse prefeito, que era evangélico, ele suspendeu essas procissões por água para que ninguém mais caísse e morresse, mas todo ano morria alguém. Então, assim, é interessante, sabe? Realmente, o espírito, né? O espírito da sereia, vamos dizer assim, ele existe, tá? Porque os relatos são muitos relatos, muita gente, é muito pescador falando, não tem como ser mentira. Não tem como ser mentira, ainda mais eu sendo filho de pescador. Meu pai contou muitas histórias, inclusive uma vez ele contou para mim que ele estava fazendo a travessia do Rio Uruguai, se eu não me engano, de Uruguaiana para Passo de los Libres. É uma travessia de rio, né? Na época que o Rio Uruguai ali era cheio, hoje em dia é bem rasinho. Ele estava fazendo a travessia a nado, e no meio da travessia, quando ele estava nadando, ele pegou e sentiu que alguém se agarrou nas pernas dele e começou a puxar ele para baixo. Quando ele foi puxado para baixo, ele botou a mão para apalpar para ver o que era. E segundo ele pegou e relata para mim, ele falou para mim, era uma mulher que estava agarrada nas pernas dele, puxando ele para baixo no meio do rio. No meio do rio. Então presta bem atenção, coisa interessante. Isso meu pai conta para mim, conta até hoje essa história. E depois que ele teve essa experiência, ele se tornou devoto da Nossa Senhora dos Navegantes, ou da Iemanjá, e começou todo ano, quando tinha procissão, a colocar um barquinho para Iemanjá lá. Sempre ele tem umas fotos muito antigas. Eu vou ver se eu acho uma hora essas fotos e vou postar para vocês, dele levando o barquinho, né, para fazer a oferenda para Iemanjá, né, que é a mesma Nossa Senhora dos Navegantes, que é a mesma sereia no caso. Então, assim, é curioso, né, que ele teve essa experiência aí e ele entendeu, né, no entendimento dele, que deveria ser devoto daquela entidade, né, daquele espírito e tal, e todo ano ele religiosamente levava aquele barco lá, aquela oferenda, coisa e tal, até que eu me converti. Quando eu me converti, eu falei para ele, parar com aquilo ali, expliquei para ele muitas coisas, entendeu? Que ele não pratica mais, como por exemplo, aquele costume que ele tinha de colocar bebida na porta, né? Vou dar um pouquinho pro santo. Isso aí chama entidade, isso aí eles fazem dentro da terreira, quando tá começando a sessão, eles começam a jogar bebida alcoólica na porta ali do barracão ou do terreiro, enfim, conforme o nome, para poder chamar os espíritos, né? Eles batem sineta, porque os espíritos são espíritos de rua, eles estão na rua, agindo, fazendo as coisas que eles fazem, né? E eles batem sineta e jogam a bebida para poder chamar os espíritos para canalizar nas pessoas. Então meu pai tinha essa mania e eu comecei, de tanto eu falar, eu e minha irmã, que somos os únicos 2 convertidos da família, ele parou com essas coisas. Então, assim, voltando ao vídeo do Bruxo Malagueta, para mim é fake, né? Ou é IA ou é uma pessoa que está fantasiada ali, mas sereia se existe, é espírito, não é carne, não é coisa física, não se mantém preso em cativeiro e, infelizmente, só acredita quem é muito menino.